Deixem os ovários em paz. Minhas genemusas, hoje nós iremos conversar sobre um tema que é bem recorrente nas perguntas que vocês nos fazem nos stories, que vocês fazem no meu feed, que é sobre a síndrome dos ovários policísticos. A primeira coisa que eu quero pedir a vocês é, por favor, deixem os ovários de vocês em paz. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença muito mal interpretada, não só pela comunidade médica que presta os atendimentos a vocês, mulheres, mas também por vocês, pacientes, que sempre acreditam que o problema está nos ovários. Então deixem os ovários em paz. Os ovários é apenas mais um órgão que padece dos efeitos que essa doença determina no organismo da mulher. Veja, a SOP, ela deveria ser chamada de Síndrome Endócrina Metabólica Reprodutiva, porque é exatamente isso que ela é. Ela é uma doença endócrina, porque existe uma série de alterações hormonais dessa paciente, aumento da resistência à insulina, aumento dos hormônios masculinizantes, a testosterona, a androstenediona. Ela é uma doença metabólica, porque existem várias alterações no metabolismo que fica mais lento, uma tendência natural dessas mulheres a acumularem mais gordura, especialmente a gordura visceral. Elas mudam o formato do corpo, daquele formato em pera para aquele formato em maçã, um acúmulo de gordura visceral nessa região de abdômen e flancos. E ela é uma doença reprodutiva, porque é uma doença que causa infertilidade na mulher. A grande maioria das pacientes com ovário policístico, elas vão apresentar 3 alterações. A grande mais comum delas é alteração em relação ao ciclo menstrual. Essas pacientes passam longos períodos sem menstruar. Ou seja, o intervalo entre uma menstruação e a seguinte é muito longo, geralmente maior do que 45 dias. Uma outra coisa comum nessas pacientes é exatamente o hiperandrogenismo, que pode ser laboratorial, ou seja, dosar esses hormônios masculinos, como a testosterona, a androstenediona, o sulfato de dihidroepiandrosterona, e esses hormônios eles estarem aumentados. Ou manifestações clínicas do aumento desses hormônios, como, por exemplo, tendência maior a ter oleosidade, acne, as espinhas espalhadas pelo corpo inteiro, crescimento de pelo, aumento da queda de cabelo. Então, esses são sintomas muito comuns que as mulheres com SOP apresentam. E a terceira alteração, que pode até não estar presente, mas mesmo assim não exclui que a paciente tenha SOP, é exatamente a alteração na morfologia do ovário. Ou seja, esse ovário ele cresce muito em tamanho, tem um volume maior do que 10 centímetros cúbicos, ou ainda ele apresenta múltiplos cistos na periferia. Então, quando a mulher faz ultrassom, está lá a descrição dos ovários polimicrocísticos. Mas para que se tenha o diagnóstico dessa doença, você precisa de 2 desses 3 critérios. Ou seja, como eu disse a vocês, deixem os ovários em paz, não foquem no ovário, porque, por exemplo, você pode ter apenas alteração do seu ciclo menstrual e sinais de hiperandrogenismo e não ter cistos nos seus ovários e você ser um portador de SOP. O grande problema da SOP não é essas manifestações que a gente vê. Claro que isso interfere na sua autoestima, mexe um pouquinho com a capacidade de você se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, mas isso é grande bobagem, isso consegue ser mudado. O grande problema é que ela é uma doença, por ser uma doença endócrina metabólica, ela está associada com risco maior de desenvolvimento de diabetes. Se a mulher engravidar, a gente já sabe que existe uma dificuldade de engravidar, mas as que engravidam têm chance de abortamento precoce, chance de desenvolverem diabetes durante a gestação, chance de desenvolverem pré-eclâmpsia ou hipertensão durante a gestação. E fora isso, de acumular gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, dessas pacientes desenvolverem alguns tipos de cânceres hormônio dependente. Porque sabe o que é que acontece? Essas pacientes elas passam longos períodos da vida apenas com um dos hormônios do ovário, que é o estradiol. E o estradiol ele faz o seguinte, ele espessa essa camada rosinha aqui interna do útero, que chama endométrio. Então, o espessamento dessa camada, ela acontece naturalmente todos os meses com as mulheres. A menstruação nada mais é do que essa camada rosinha, ela foi previamente espessada pelo hormônio chamado estrogênio, e se a mulher não engravidou naquele mês, a progesterona, que é o hormônio a favor da gestação, que começa a ser produzido pela mulher que ovulou, ela quando cai, pelo fato de não ter engravidado naquele mês, ela estimula o sangramento menstrual, ou seja, a descamação dessa camada para que se inicie um novo ciclo. O que é que acontece com as pacientes com ovário policístico? A paciente não ovula e quem não ovula não produz progesterona. Então, o que é que acontece? Você não tem essa descamação da camada interna do útero chamada endométrio. Então, estímulos contínuos de longo prazo nessa região podem determinar um risco aumentado para câncer de endométrio.
Essa é apenas uma das complicações, mas mais importante do que isso, risco de doença cardiovascular, de síndrome metabólica, de obesidade, de esteatose hepática, que são muito mais importantes do que a presença de cistos nos ovários. O cisto ele apresenta aqueles múltiplos cistos, geralmente mais de 20 folículos pequenininhos no ovário, devido ao excesso de testosterona dentro do ovário, que não deixa um desses folículos sofrer o que a gente chama de processo de dominância para que ele possa ser ovulado. Então, esse é o grande problema. E aí, por isso que a gente sempre bate com vocês. A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença que requer um tratamento multidisciplinar. A gente precisa, dentre as várias condições que podem fazer com que essa doença surja, mais prevalente nesse momento é exatamente a resistência à insulina. E isso pode ser muito bem manejado com a alimentação adequada. Então, a exclusão de carboidratos simples, os embutidos, os enlatados, os industrializados, os açúcares refinados, os refrigerantes que vocês adoram, chocolate o tempo inteiro, esse padrão de alimentação com junk food, né, com essas comidas prontas. Fico sempre brincando que a gente tem que lembrar que para as pacientes com SOP, na verdade para todas as mulheres e para todos os seres humanos, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Essa frase não é minha, mas ela reflete justamente o que a gente precisa fazer em uma doença como essa. E aí, quando você se alimenta de forma adequada, você faz com que a sua sensibilidade à insulina melhore. E aí, isso melhorando, você começa a melhorar todos esses sinais e sintomas que você apresenta. Por isso que a prática regular de atividades físicas ela também é importante, porque quando você faz muita atividade física, existem padrões de atividade física, ora um treino HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, ora a prática de musculação, um treino de força, ora treinos aeróbicos, isso deve ser muito avaliado, porque depende da fase da SOP que essa paciente está apresentando, às vezes trocar, alternar entre os dias da semana. Então, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação saudável, isso é capaz de reverter essa pele oleosa, essas espinhas que você vem apresentando, a queda de cabelo, porque normaliza seus níveis de insulina. E até então eu não falei de nenhuma medicação, ou seja, estou falando de coisas que você pode fazer aí na sua casa. Só precisa pegar um tênis e fazer boas escolhas na hora que você está no supermercado. Claro, isso não resolveu ou já abriu o quadro com um caso mais grave de resistência insulínica. Às vezes sim, você pode fazer uso de medicações ou fitoterápicos sensibilizadores da insulina. Ou pode sim, eventualmente, durante o período transitório, fazer uso de anticoncepcionais, sim. Os anticoncepcionais, de modo geral, eles têm uma afinidade por uma proteína produzida no fígado que chama Sexual Hormone Globulin, Sexual Hormone Binding Globulin, a SHBG, a globulina ligadora dos hormônios sexuais. E essa proteína ela tem uma função de roubar a testosterona do corpo da mulher. E como a testosterona está em excesso por conta do estímulo da insulina, a paciente pode sim, no momento inicial, fazer uso dessas medicações para baixar a testosterona de forma mais rápida, mas entendendo que não é isso que trata, que é esse o grande problema, porque as pacientes chegam muito no consultório e dizem: eu estou tratando a minha SOP com pílula anticoncepcional, mas sempre que eu paro esse tratamento, volta tudo. Qual é o grande problema? Você não está tratando a causa, você está apenas tratando o sintoma. Então, quando você usa um contraceptivo que tem ação antiandrogênica, ou seja, que baixa a sua testosterona, o fato da sua testosterona ficar baixa enquanto você está utilizando o anticoncepcional, ele faz com que dentro do ovário a testosterona diminua. E aí os cistos temporariamente somem. Ele diminui a oleosidade na sua pele. E aí você tem menos acne, ele pode até bloquear um pouquinho a queda de cabelo, e aí você melhora. Ele pode até regularizar o que você acha que é menstruação. Então você toma 21 dias de comprimido e para 7 dias. E aí você tem a plena convicção de que naqueles 7 dias que você pausou, aquilo que desceu é sua menstruação, mas não é. É apenas um sangramento por supressão de hormônio. Você estava dando hormônio e tirou o hormônio. Então isso na cabeça da grande maioria das pacientes, ela acredita que está sendo tratada, mas não está. Porque, em paralelo, ela não mudou nada no estilo de vida, ela não passou a fazer atividade física, ela não passou a fazer melhores escolhas em relação ao que ela se alimenta. Isso é o que realmente trata. E como ainda não existe cura para a SOP, você precisa conviver muito bem com essa doença. Então tem que aprender como é que ela funciona para que os sinais e sintomas que essa doença determina, que limita a qualidade de vida, que causa mal na autoestima dessa paciente, ele consiga ser controlado. Combinado? Tem várias dicas sobre isso nos meus posts, nos meus stories.
no meu link lá do Instagram e também no nosso site www.drandrevinicius.com.br. Tem uma parte de blog que tem vários conteúdos para vocês. Combinado? Lembra, eu preciso que vocês curtam aqui para que chegue essa informação para mais mulheres. Que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Um grande abraço, um beijo do Doc para todas as minhas ginemusas. Valeu!